Olá, meus queridos alunos. Estivemos um pouco afastados por causa dessa pandemia do coronavírus, mas isso não vai impedir que a gente continue se comunicando. Vocês não podem ficar prejudicados. Nós vamos adotar agora essa comunicação virtual até que a situação se normalize. Hoje eu vou falar para os meus alunos, meus queridos alunos do terceiro semestre noturno do Centro Universitário Rio Preto, UNIRP. Nós vínhamos falando sobre homicídio, falamos do homicídio consumado, homicídio tentado, homicídio doloso, homicídio culposo. Quando abordamos homicídio culposo, falamos do perdão judicial, fizemos um comparativo com homicídio culposo no trânsito, abordamos a questão do conflito aparente de normas e do princípio da especialidade para solucionar. Estão lembrados? Se nós temos o Código de Trânsito, que é uma norma específica, ele, obviamente, deve prevalecer em relação ao artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, que é genérica para o caso do homicídio culposo. Falamos do homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Dentre as qualificadoras, demos bastante ênfase para um assunto muito atual, que é o feminicídio. Enfim, abordamos e se alguma dúvida ficou, estou à disposição de vocês. Mandem e-mail para renatopupo.professor@yahoo.com.br. Repito, renatopupo, P-U-P-O, professor@yahoo.com.br. Lembrando que esse endereço eletrônico eu uso exclusivamente para tratar de assuntos relacionados às aulas, tanto das faculdades, onde leciono, quanto da academia de polícia. Não é frescura, mas se começam a mandar outras coisas, eu às vezes perco mensagens importantes e quem fica prejudicado é o aluno. Então, se tiver alguma dúvida sobre o que foi dado ou sobre o que nós falaremos a partir de agora, mande e-mail para renatopupo.professor@yahoo.com.br. Hoje nós vamos falar do artigo 122 do Código Penal, que tem alterações, hein? A lei número 13.968, de 26 de dezembro de 2019, trouxe alterações. É um artigo que trata do suicídio, mas já adianto para vocês, não pune o suicídio, por questões óbvias. Suicidar-se não é crime. Primeiro, se a pessoa se suicida, como é que você vai punir? A pena não passa da pessoa do condenado. Se a pessoa morreu, não tem como você puni-la, não passa da pessoa do criminoso. E se ele tentou, mas não conseguiu? Ele não precisa de punição, ele precisa de um tratamento. Basta a gente lembrar das finalidades da pena. Castigo, retribuição, prevenção e ressocialização. Estão lembrados disso? Viram isso na parte geral. A pena surgiu lá atrás, os povos antigos, que achavam que tudo o que acontecesse de ruim era porque os deuses estavam irados. Vinha uma tempestade, destruiu uma comunidade, os deuses estão irados. Vinha uma epidemia, que é diferente de pandemia, epidemia localizada. Vinha uma epidemia e dizimava várias vidas naquela comunidade, os deuses estão irados. E eles achavam que determinados comportamentos provocavam a ira dos deuses. Então começaram a proibir. Esses comportamentos eram chamados de tabus. E para quem praticasse qualquer comportamento proibido, ou seja, um tabu, era aplicada uma vingança, que tinha o nome de vindita. Então, tabu e vindita. Aquilo que hoje a gente chama de crime e pena. Então a pena surgiu lá atrás como um castigo, uma vingança. E até hoje ela guarda essa finalidade. Pergunta-se, o suicida precisa de uma vingança? Resposta, não. Mas ela tem uma outra finalidade, que é a prevenção, o desestímulo. Prevenção especial, aquela que é exercida sobre o próprio penado. Fez algo de errado, sofreu a pena,
Não gostou, logo não fará mais. E a prevenção geral, aquela que é exercida sobre todos que tomaram conhecimento do fato. Viram que a pessoa errou, agora recebeu uma pena. Nós não queremos passar pelo que ela está passando, então, logicamente, não faremos o que ela fez. Essa é a prevenção, o desestímulo. Para o suicida também não há necessidade. Não é por causa de uma pena que ele vai deixar de atentar contra a própria vida novamente. Ele precisa, repito, de um tratamento. E a terceira finalidade é a ressocialização. O suicida, concordo, ele está naquele momento com um comportamento um pouco destoante daquilo que a gente chama de padrão comportamental. Mas não é com uma pena que ele vai recuperar, vai atingir o padrão normal. Ele precisa de um tratamento. Então, por essas razões, a lei não pune o suicídio. O que ela pune? O induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio e agora também a automutilação. E é disso que nós vamos falar. Primeira coisa, eu sei, os alunos às vezes têm alguma dificuldade de entender a diferença entre induzimento, instigação e auxílio. Então vamos lá, é simples. Induzir significa você plantar uma ideia, fazer nascer uma ideia na cabeça da pessoa. Você chega para a pessoa, por exemplo, e fala: nossa, eu estou acompanhando sua vida, está tudo dando errado na sua vida. Eu acho que para os seus problemas não há outra solução a não ser o suicídio. Só assim você vai parar de sofrer. Isso é um induzimento. A instigação é parecida, mas na instigação a ideia já existe. A pessoa te procura, faz um desabafo, relata para você os problemas que ela está enfrentando, que ela está muito atormentada com aquilo, sofrendo demais e que ela não vê outra saída para ela, a não ser tirar a própria vida. E você, em vez de demovê-la da ideia, estimula. Isso é instigação. É o famoso botar lenha na fogueira. A pessoa tem a ideia, vem desabafar com você e você vê, demorou. No teu lugar, eu já teria feito isso há muito tempo. Então, induzimento, plantar a ideia. Instigação, alimentar uma ideia já existente. O auxílio é diferente. Até agora nós falávamos de participação moral. O auxílio é uma participação material. E a nova lei, inclusive, incluiu a palavra material. No auxílio, você dá condições para que a pessoa execute a ideia já aprovada por ela mesma. Então a pessoa quer se matar e não tem meios. Você cede a sua arma para ela, ou você dá um veneno para ela tomar. Você está auxiliando, ok? Pergunta-se: e tem aquele aluno que passou o final de semana estudando direito penal, seguindo os meus conselhos, porque a gente está cansado de falar em sala de aula, né, gente? Final de semana, sábado, domingo, é um tédio. Isso muito antes da pandemia do coronavírus. Eu converso com os alunos de 18 a 21 anos, sei que a maioria, quando começa o final de semana, começa a fazer já uma contagem regressiva para chegar logo a segunda-feira, que ninguém aguenta o final de semana, todo mundo quer segunda-feira, quer aula. E aí a gente fala: vai estudar, a melhor maneira de fazer passar o final de semana. Então aquele aluno que passou o final de semana estudando, ele está aqui me ouvindo e já está formulando algumas perguntinhas, não é verdade? Então ele fala assim: ok, você está falando do auxílio, a pessoa queria se matar, ela já estava com a opinião formada, te comunicou e você emprestou a sua arma para ela. Isso é auxílio ao suicídio? Sim, isso é auxílio ao suicídio. E se a pessoa pega a sua arma e a hora que ela vai tentar se matar, ela não consegue? Aí ela devolve a arma e pede que você, como amigo, atendendo ao último pedido, faça isso para ela. E você, muito solidário, vai lá, puxa o gatilho e tira a vida daquela pessoa. Vejam, na minha narrativa eu já estou adiantando a resposta, hein? Você vai responder por auxílio ao suicídio ou vai responder por homicídio?
quando eu disse você puxa o gatilho e tira a vida da pessoa, eu já dei a dica. Você matou a pessoa. E se você matou, não temos mais um auxílio ao suicídio. Nós temos sim um homicídio. No auxílio, a conduta do agente não pode ser a causa principal do resultado. Ela é apenas, como o próprio nome diz, auxiliar, acessória, secundária. Então ficou bem claro? Induzimento, você planta a ideia. Instigação, você alimenta uma ideia já existente. E no auxílio você propicia, você proporciona, você dá condições para a própria pessoa executar. Você não pode fazer isso por ela, ok? E quem que é essa pessoa? Uma pessoa com discernimento, porque você está atuando aqui, ó, na ideia da pessoa. Se for uma pessoa sem discernimento, por problemas mentais, ou em razão da idade, uma pessoa que tenha menos de 14 anos, você vai responder por homicídio, mesmo que você não tenha executado, mesmo que você tenha apenas induzido, tenha apenas instigado, tenha apenas auxiliado. Porque a pessoa, repito, ela não tinha discernimento, então é como se você tivesse feito para ela, ok? Muito bem. E se, por exemplo, duas pessoas de comum acordo resolvem dar fim à própria vida? Elas entram, por exemplo, num carro, vão à beira de um abismo, se despedem ali e o motorista, de comum acordo com o acompanhante, com o passageiro, pisa no acelerador, vai com o carro até a beira do abismo, eles caem lá de cima, o carro rola, explode, o acompanhante morre e o motorista não morre. Vejam, ele tentou suicidar-se. Em relação à tentativa de suicídio dele, não haverá problema nenhum. Mas em relação àquele outro, ele vai responder por homicídio. Ele matou o outro. Lembram? Acabei de falar, no auxílio você não pode ter a conduta principal, tua conduta tem que ser acessória. Quando ele propositadamente jogou o carro lá de cima do abismo e deu causa ao resultado morte, nexo causal, artigo 13 do Código Penal, ele vai responder pelo homicídio daquele amigo, daquele acompanhante. Bom, mas eu falei que a Lei 13.968 de 2019, ela traz uma novidade. Aliás, traz várias, mas vamos lá. No caput, ela acrescentou também a automutilação, problema frequente. Temos aí gente sem discriminação, com muita maturidade, mas eu gosto de exemplificar com casos concretos. Então, por exemplo, tem a pessoa que nasceu com a genitália masculina, mas com a alma feminina. E ela se incomoda muito com aquela genitália masculina. Hoje nós temos meios legais para adaptar o corpo à alma. A cirurgia de transgenitalização. Então, muda a genitália, transforma aquela genitália masculina em genitália feminina. Existe o contrário também, mudar a feminina para a masculina. Mas vamos pegar o exemplo da masculina para a feminina. Então, ela tem essa cirurgia, que é precedida de um estudo, de exames, ela passa por uma equipe multidisciplinar e depois ela consegue autorização judicial para fazer a cirurgia e posteriormente até alterar o nome. Mas isso é matéria de direito civil, não vamos entrar em seara alheia. Né? Mas algumas pessoas, às vezes, procuram, digamos, um caminho mais curto. E aí a pessoa está muito incomodada com aquela genitália masculina, não consegue se olhar no espelho e ver aquilo, porque ela se sente intimamente uma mulher, e ela é uma mulher, mas uma mulher que nasceu com uma genitália masculina. Então ela opta por fazer a automutilação. Aquele terceiro que induzi-la, instigá-la ou auxiliá-la, agora responde aqui pelo 122 também, com pena que vai de 6 meses a 2 anos, infração de menor potencial ofensivo nos termos da Lei 9.099 de 95. Estão lembrados?
quando o máximo da pena prevista, da pena combinada, da pena abstrata, não ultrapassar 2 anos. É o caso. Mas, gente, isso se não resultar lesão grave ou gravíssima. Porque se resultar deste procedimento uma lesão grave, artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, não vou entrar em detalhes para a gente não perder o foco, nas próximas aulas nós vamos estar tratando desse assunto, ou gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º do mesmo diploma legal, aí a pena já aumenta. Vejam, se resultar lesão grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. E se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos. Então vejam, antes da nova lei, você só punia o terceiro quando o suicídio se consumava ou quando resultava lesão grave. Agora não. Agora a lesão grave ou gravíssima e a morte são qualificadoras. O que significa isso? Mesmo que não resultar essa morte, essa lesão grave, essa lesão gravíssima, o simples induzimento, a simples instigação, o simples auxílio já serão passíveis de punição. Pena menor, 6 meses a 2 anos, mas essa é uma das novidades que eu queria trazer para vocês. Temos aqui outras novidades, por exemplo, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, isso já existia, motivo torpe ou fútil. Então, motivo egoístico, alguém quer, por exemplo, tirar um concorrente de uma disputa, seja uma disputa amorosa, seja uma disputa profissional, isso é um tremendo de um egoísmo e ele induz, instiga, auxilia aquela pessoa ao suicídio. O motivo torpe ou fútil, né? Fútil é insignificante, o torpe é aquele que tem uma reprovação aí um pouquinho maior, as coisas se confundem um pouco até, por exemplo, o egoístico e o torpe se confundem. Torpe e fútil são as novidades dessa nova lei. O egoístico já existia. A pena também será duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Vejam, quem que é essa vítima menor? É aquela vítima que tem de 14 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias. E se ela tiver menos do que 14 anos? Ela não é menor? Sim, ela é menor. Mas vocês estão lembrados do que eu disse lá atrás, nesta aula de hoje? Tem que ter discernimento. E para a lei penal brasileira, a pessoa abaixo dos 14 anos não tem discernimento, não tem ainda a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de autodeterminação. Então, se ela tiver menos de 14 anos, o terceiro que induzir, instigar ou auxiliar vai responder por homicídio. Agora, se ela tiver de 14 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, vai responder pelo crime do artigo 122, seja no caput, seja no parágrafo 1º ali, com resultado lesão grave ou morte, no parágrafo 2º, lesão grave ou gravíssima, no parágrafo 2º com resultado morte. Nós temos aí 3 penas diferentes, só que nesse caso, pena dobrada com a vítima menor. Repito, menor de 14 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias, porque se tiver menos de 14, o crime será de homicídio. Outra novidade da Lei 13.968 de 2019, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Por que o legislador incluiu isso? Gente, nós, povo, somos fonte do direito penal, fonte remota, fonte distante, né? É justamente na gente que o legislador, fonte direta, se inspira, busca a razão de legislar. Então, se isso foi incluído, é porque isso, infelizmente, está ocorrendo. A pena aumentada de metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. Por quê? Por causa da capacidade de influência dessas pessoas.
Infelizmente, isso acontece muito. Nós tivemos exemplos recentes aqui no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, mas vamos, já que nós estamos falando do direito penal brasileiro, aquela famosa baleia azul. Então, neste caso, a pena, seja do caput, seja do parágrafo 1º, seja do parágrafo 2º, será aumentada de metade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 122, com a nova redação dada pela Lei 13.968, de 26 de dezembro de 2019. Vamos lá. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo... Agora, os parágrafos 6º e 7º foram incluídos por essa lei que eu acabei de citar, para dizer exatamente aquilo que eu já disse para vocês. Antes não tinha essa previsão legal, mas a doutrina e a jurisprudência já entendiam dessa forma. Agora, com essa mudança, o legislador já resolveu colocar para ficar bem claro. Vejam lá, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra coisa não pode oferecer resistência, um bêbado, por exemplo, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, aquilo que eu falei para vocês, lesão corporal de natureza gravíssima, já não é mais o induzimento, tá? Porque ele não atuou na ideia da pessoa, a pessoa não tinha discernimento, então como se ele tivesse feito, ele manipulou a pessoa, como se ele tivesse agido, ele provocou essa lesão gravíssima. E o parágrafo 7º, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, enfim, as mesmas coisas aquelas pessoas, vai responder pelo artigo 121, eu já havia falado isso para vocês. Por quê? Repito, porque essas pessoas, o menor de 14 anos e aquela pessoa que por doença mental não tem capacidade de discernimento, então ela não foi influenciada pelo comportamento do terceiro. Ela foi sim manipulada, como se esse terceiro tivesse feito por ela. E se esse terceiro fez por ela, é ele que vai responder como se ele tivesse praticado o crime, então, de lesão corporal gravíssima ou de homicídio, e não o crime do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Ok, gente? Acho que eu abordei aqui tudo que eu havia me programado para falar para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E-mail para renatopupo.professor@yahoo.com.br. Coloque a turma, são 2 turmas aí no Centro Universitário Rio Preto, coloque a turma, o nome, e se você estiver vendo essa aula e não for de nenhuma dessas turmas, fique à vontade para mandar e-mail também, estou aí à disposição para tirar as dúvidas na medida do possível, ok? Logo, logo a gente vai estar voltando para falar de outros assuntos. Pandemia não é motivo para separar a gente.